Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio semanal de Um Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de internacional do Expresso. Eu sou a Ana França, jornalista desta secção, e hoje vamos falar sobre as consequências do grande terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria em 2023. Não porque estejamos perto de nenhuma data redonda, mas porque temos alguém que nos pode contar, em português e a partir dos locais mais afetados, como vivem as pessoas quase 2 anos após uma tragédia que deitou cidades inteiras ao chão. O nosso convidado hoje é Tiago Cardoso, a sua formação é em Direito, mas há muitos anos que o que realmente lhe interessa é usar os seus conhecimentos para ajudar refugiados, em Portugal e em muitos outros sítios por toda a Europa e mesmo além da União Europeia. Fez voluntariado em vários países e agora está a fazer um doutoramento também sobre refugiados e sobre como é que as decisões da UE impactam as vidas das pessoas que chegam. Olá, Tiago. Olá, Ana, boa tarde. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Tiago, diz-nos primeiro onde estás e por que razão estás aí e o que vês à tua volta. Então, eu estou em Adiyaman, na Turquia, no Kurdistão turco, no sudeste turco. Estou cá porque estou a fazer o meu trabalho de campo de doutoramento e vim aqui entrevistar várias organizações não governamentais que tratam e que lidam com populações refugiadas, uma vez que com o terremoto de 2023, muitas ONGs que trabalham em território turco concentraram-se em Adiyaman, que foi um dos grandes centros do terremoto de 23, e concentraram esforços em Adiyaman. Parece neste momento uma cidade que ou teve ou está ainda em conflito. Passaram quase 2 anos do terremoto e há 3 elementos que são permanentes nesta cidade. Um é o som constante de betoneiras e das obras, de ferro a ser cortado, de cimento a ser feito. Há um segundo elemento que é o pó constante destas mesmas obras, portanto tudo tem pó, o pó anda no ar a toda a hora. E há um outro terceiro elemento que também está presente, pelo menos está presente 5 vezes por dia, que são os chamamentos ou as convocações para os fiéis, para os momentos de oração, que são 5 vezes por dia. E, portanto, são estes 3 elementos que estão em permanente nesta cidade. Mas não é bem uma cidade, não é? Ou seja, tem locais de culto, mas são contentores, como dizias quando nós estávamos a preparar este episódio. Exatamente, sim. Existem nesta cidade cerca de 40 cidades contentores, que é onde as pessoas foram realojadas nestas cidades contentores, em que em cada uma destas cidades devem ter em média entre 1.000 a 2.000 pessoas dentro de cada uma destas cidades de contentores. Portanto, são pequenos aglomerados de contentores, 40 pequenos aglomerados de contentores, que albergam entre 1.000 a 2.000 pessoas, cada uma destas cidades. Estas cidades têm, numa tentativa de tentar trazer normalidade à vida destas pessoas, foram construídas com algumas facilities, alguns serviços, restaurantes, supermercados, têm escolas, têm bibliotecas, têm espaços para a prática desportiva, de forma a que as pessoas sintam que, de alguma forma, há alguma normalidade nas suas vidas. Acontece é que estas pessoas estão já há quase 2 anos nestes contentores, uma vez que a velocidade da reconstrução da cidade não está a ser tão rápida quanto desejada por estas pessoas. O realojamento das pessoas está a ser aleatório, não há um critério para alojar quem, onde e quando, e como, e em que circunstâncias, e portanto há
há aqui as pessoas estão neste momento também elas, assim como as pessoas com quem eu trabalho, os refugiados requerentes de proteção internacional, com as vidas suspensas, estas pessoas também estão um pouco com as suas vidas suspensas, apesar de poderem e continuam a trabalhar, os filhos continuam a ir à escola, as pessoas têm empregos, fazem as suas vidas normais, no entanto vivem num contentor. Eu neste momento Tu estás num contentor, não é? Eu estou numa dessas cidades num contentor, privilegiadamente sozinho num contentor. Acontece que o contentor tem uma sala que faz de quarto, um espaço mínimo onde cabe um lava-louça e um frigorífico e uma casa de banho. Se eu fosse uma família de 5 ou 6 pessoas, estávamos todos juntos, 5 ou 6 pessoas, num contentor com estas dimensões. Portanto, imaginem o que é viver há quase 2 anos com uma família inteira de 5, 6 pessoas, ou 4, ou mesmo 3, ou mesmo 2 pessoas nestas circunstâncias. Não é nada fácil. Depois temos o facto do inverno estar a chegar e eu nunca tinha dormido tão ao relento na minha vida como ando a dormir agora, porque num contentor de facto sente-se tudo o que se passa lá fora, o frio, o vento, a chuva, é quase como se estivéssemos a viver na rua. Só para se quiseres descrever, mas para as pessoas que nos estão a ouvir, é exatamente porque eu estou a ver a tua câmara e também me enviaste uma foto. São contentores como aqueles que são colocados nas cidades quando há uma construção de um estádio ou de um grande prédio. E há trabalhadores que têm de ser deslocados de outros sítios de Portugal ou do mundo, e que ficam assim empilhados, não é? Nós vemos muitas vezes isso em grandes cidades, que é aí que as pessoas vivem, mas pronto, vivem durante um tempo em que a obra está a ser feita. Exatamente. E normalmente não vivem, provavelmente não vivem 2 anos, não é? Nessas condições. Exatamente. Como em todos os campos de refugiados, quer dizer, não todos, mas muitos daqueles que se estabelecem um bocadinho ad eterno, não é? Que não há possibilidade de retirar as pessoas dali. Por exemplo, estou-me a lembrar na Jordânia, não é? Que é o campo gigantesco, que já é uma cidade. No futuro talvez aquilo vá ser mesmo uma cidade, não é? Tipo daqui a 500 anos vai ser exatamente uma cidade como outra qualquer. Dizias que aí também há supermercados, também há escolas, também há locais de culto e as pessoas trabalham. Por um lado, isso parece-me melhor do que não haver esses serviços. Por outro, também acaba por ser uma espécie de solução que não é solução, não é? O governo pode achar que, já que as pessoas também não estão assim completamente na rua, vai adiando a resolução dos problemas, porque as ONGs estão aí, existem alguns serviços e é por isso mesmo. O que é que as pessoas te dizem aí? Isso chega-lhes para já ou estão bastante frustradas? Querem uma casa... As pessoas querem uma casa real, querem voltar às suas casas, não saberão para que casas é que voltarão, portanto, à partida não voltarão para a sua casa, para a casa que tinham antes do terremoto, voltarão para a casa que estiver disponível para os acolher no momento em que for decidido que é aquela família que vai, mas as pessoas querem voltar à sua normalidade. Um grande trabalho que as ONGs com quem eu tenho contactado estão a realizar é trabalho com as famílias e trabalho com as crianças ao nível psicológico, no tratamento e no acompanhamento do stress pós-traumático, porque muitas destas pessoas perderam grande parte dos seus entes queridos, seus familiares mais próximos e não próximos, no terremoto, e portanto há aqui um problema de saúde mental grande, e nomeadamente na população mais jovem, que é a ausência de expectativas de futuro, porque estas pessoas estão há quase 2 anos a viver nestas condições, e as crianças sentem que muitas delas quase que não conhecem outro mundo, as mais novas não conhecem outro mundo que não seja viver num contentor, praticamente, e, portanto, ou terem passado por um terror de um terremoto e viverem num contentor, e portanto é preciso trabalhar estas crianças para mostrar-lhes que existe outro futuro e que vai existir outro futuro, e pode ser temporário, não é? O que é provavelmente temporário, mesmo que demore muito tempo a passar, não vai ser para sempre. Sim, infelizmente, Ana, é aquilo que nós vimos os dois, por exemplo, em Shatila, no Líbano, que existe desde 1945, que é a temporalidade dos campos de refugiados é sempre tão temporária que às vezes acaba por ser definitiva. E, portanto, que as pessoas estão nestas situações precárias demasiado tempo, porque nós sabemos uma coisa, a solidariedade é temporária,
não dura para sempre e, portanto, começam a faltar fundos. Muitas destas ONGs têm fundos, ou a sua grande maioria tem fundos, é beneficiária de fundos fora do Estado turco e, portanto, tem fundos da União Europeia, tem fundos de outros Estados europeus, mas estes fundos começam a escassear, começam a faltar, começam a acabar e, portanto, as atenções internacionais mudam para outros sítios e, portanto, estas pessoas vão começando a ser esquecidas e começam a ficar num limbo que era temporário, mas que depois vai ganhando raízes mais profundas e, portanto, eu tenho medo que uma cidade que está a ganhar uma morfologia completamente nova, porque eu ando na cidade e não há um bairro inteiro que tenha ficado de pé, não há um prédio que tenha ficado de pé, há prédios ainda por demolir, há prédios que já foram demolidos e que só existe o buraco do prédio, há prédios que já estão a ser reconstruídos, há ruas que desapareceram e há ruas novas que se abriram. Eu circulo aqui com o Google Maps que me manda para sítios que não existem já e ruas que já não existem, portanto a morfologia da cidade será completamente nova depois da sua reconstrução. Eu temo é só que a reconstrução não seja, a reconstrução não está a ser tão rápida quanto aquilo que são as necessidades das pessoas e, portanto, este gap entre uma coisa e outra faz com que a frustração com que as pessoas vivem neste momento, nesta cidade, seja relativamente grande. Quando tu dizes que há serviços, por exemplo, tens que te deslocar para fora dessa destruição, por exemplo, se tiveres uma doença mais complicada, certo? Ou se quiseres estudar para 12º ano, 10º ano, não existe, não é uma cidade mesmo, não é? Há sempre coisas que as pessoas que têm que encontrar fora, não é? Sim. Não, digamos que estas cidades contentores estão em espaços mais limítrofes da cidade original, portanto, mais fora da construção, mas a cidade continua a funcionar. Eu ainda ontem estive no centro da cidade, à procura de um castelo que já não existe, porque caiu com o terremoto, mas a cidade existe, o centro da cidade continua lá. Há prédios que sem fachadas, há prédios partidos ao meio, há prédios caíram, uns caíram um bocadinho, outros caíram quase todos, outros caíram toda a sua totalidade. Mas a cidade, o centro histórico da cidade, se quiserem, existe. Ou seja, mas existem, por exemplo, hospitais, isso ficou de pé, alguns, pelo menos? Sim, não, isso existe, Okay. Os serviços continuam a funcionar, os serviços do município, da cidade continuam a funcionar, os serviços públicos estão todos a funcionar, os hospitais, os bombeiros, a polícia é muito presente aqui nesta cidade, isso continua tudo a funcionar, isso funciona tudo. Tens noção qual é a dimensão numérica da crise de deslocados na Turquia, ou não sei se sabes, da parte síria também, mas quantas pessoas estarão a viver neste momento nessas condições que nos estás a descrever? Portanto, são cerca de 40 cidades, cada uma cabe 1000 pessoas, Okay. dá 40 mil. Uhum. Se forem entre 1000 a 2000, se forem 2000 pessoas, serão 80 mil pessoas. Certo. E a formação demográfica dessas populações, dizias-me também que há muitos jovens e muitos idosos, basicamente, não é? Sim, esta é uma população muito jovem, mas também muito velha, ou seja, há aqui Sim, tipo um hiato, um espaço entre, não é, das pessoas que têm idade de... pessoas mais novas para as pessoas mais velhas. Uhum. Portanto, há muitos avós e há muitos netos e, portanto, começa a haver também a saída destas pessoas daqui. As pessoas que podem trabalhar, que estão em idade ativa, não é? Idade ativa, e dos jovens que não veem futuro e, portanto, começam a sair para as grandes cidades, para Istambul, para Ankara, para o sul, para Antália, trabalhar na área do turismo. Ou seja, é uma cidade... Eu tive em Antália antes de vir para Adiaman e notava-se a economia a funcionar. Muitos turistas, muita gente nas ruas, turcos e não turcos, os restaurantes cheios, os cafés cheios, muita vida. Nesta cidade vê-se pessoas a andar na rua, poucas, e vê-se caminhões das obras. Exato. Essa zona onde estás é uma zona maioritariamente curda, e os curdos, como sabemos, não só na Turquia, mas especialmente na Turquia, não são exatamente
vistos como cidadãos iguais aos outros. O presidente Erdogan tem, em particular, uma grande animosidade em relação à população turca, também por causa do PKK e tudo isso. As pessoas aí dizem-te que sentem discriminação, ou que se isto fosse em outra área da Turquia já haveria mais investimento, ou isso não é um fator? Não, as pessoas claramente dizem que isto está ainda no estado em que está, porque são curdos. E porque isto está a acontecer, porque aconteceu no Kurdistão turco. Portanto, claramente, as pessoas sentem que a sua origem étnica é uma das grandes causas para este atraso da reconstrução. Há este sentimento de discriminação em relação à restante população turca. E depois também não podem sair com facilidade, aliás, ninguém pode sair com facilidade da Turquia, o que nos leva também ao tema do teu doutoramento, que é também o acordo, não é, da União Europeia com a Turquia em 2016 e que impede as pessoas de sair, e essas pessoas estão incluídas nesse contingente que poderia gostar de sair, poderia tentar sair, mas não dá, porque a União Europeia paga para que essas pessoas fiquem. Consegues explicar-nos um bocadinho também a ligação que estás a tentar fazer no terreno, a recolher material, estás a tentar provar, não é, que esse acordo em específico mudou bastante a forma como na Europa se tratam as pessoas que querem sair dos países em guerra? Ok, então explicando um bocadinho, com a crise dos refugiados de 2016-2020, foi este período que nós consideramos, histórias e historiadores e contemporâneos consideraram que este período entre 2015 e 2020 foi um período chamado período da crise dos refugiados na Europa. Este fluxo de pessoas que chegaram à Europa vinham sobretudo da Síria, portanto em consequência do conflito sírio, e chegavam à Europa essencialmente via terrestre, portanto por território continental grego e por território continental marítimo para as ilhas gregas. O fluxo foi muito grande e num curto espaço de tempo muito pequeno, em que a Europa, em que o sistema europeu de asilo não estava preparado para lidar com uma dimensão de um fluxo com estas duas características, muito e num curto espaço de tempo muito curto. Assim como os serviços, os sistemas de asilo dos Estados-membros também não tinham essa capacidade, nem estavam preparados para lidar com este fluxo. Uma das medidas aprovadas pela União Europeia, considerada como uma das grandes medidas da resolução desta crise, foi a Declaração União Europeia-Turquia, assinada em março de 2016 entre a União Europeia e o Estado turco. Entre várias medidas que teve, ou entre as várias consequências que teve, uma das consequências imediatas desta declaração, para ser mais preciso, foi o fluxo, estancou o fluxo. Portanto, a partir da assinatura desta declaração, o fluxo que se fazia sentir da Turquia, nomeadamente de Izmir para as ilhas de Samos, Lesbos, Chios ou Kos, quase que estancou, quase que chegou a zero. E, portanto, teve esta eficácia de estancar o fluxo. O problema, e é isto que eu estou a tentar provar com a minha tese de doutoramento, é que uma solução na área do asilo e na área dos refugiados não pode ser só uma consequência numérica. Eu não posso simplesmente só olhar para os números. Eu tenho que ter uma visão global do problema. E aquilo que eu considero é que, e o que eu estou a tentar defender, e que irei defender, é que existe um fosso entre aquilo que são as políticas de asilo aprovadas pela União Europeia e implementadas pela União Europeia e aquilo que são o património de valores, o património político, identitário e cultural, civilizacional, que a Europa defende, que é os valores centrados numa perspectiva liberal, que é aquela em que assenta o projeto de construção europeu, na defesa dos direitos fundamentais, do primado do direito, de uma economia livre de mercado, do respeito pelo direito internacional, e eu considero que existe um fosso entre uma coisa e outra, ou seja, eles não são coincidentes. Certo. E não são coincidentes porquê? Porque a partir do momento em que, nomeadamente, foi aprovada esta declaração, começou-se a acumular
um número enorme de refugiados, nomeadamente em território grego, em campos de refugiados. Estima-se que em 2020 existiam quase 60 mil requerentes de proteção internacional e refugiados nas ilhas gregas a viver em campos de refugiados. Para dar um exemplo, eu estive em Mória em 2000 em Mória foi um campo de refugiados na ilha de Lesbos. Antes de arder. Antes de arder, portanto, ele ardeu em consequência da pandemia do Covid. Porque as pessoas estavam fechadas e, enfim, não é? Estavam fechadas e não tinham acesso a cuidados de saúde. Claro. Se houvesse algum problema, aquelas pessoas não tinham cuidados de saúde que lhes fossem prestados. Se a fila para a alimentação fosse respeitado o distanciamento social, é o tal 1,5 m, era um tal 1,5 m que eram exigidos pelas autoridades de saúde, era nós respeitarmos 1,5 m de distância uns em relação aos outros, a fila para a alimentação em Mória poderia atingir os 60 km. Portanto, estamos a ver o que era esta gente toda em fila para a alimentação, uma fila de 60 km. Basicamente à volta da ilha, nem sei se dava, porque Lesbos não é assim tão grande. Exatamente, sim, é surreal. E, portanto, eu considero que há políticas de asilo que foram bem aprovadas, implementadas ou mal implementadas, ou algumas não foram acolhidas corretamente pelos Estados-membros, mas esta declaração teve como objetivo único estancar o fluxo. E eu, como europeu, não posso simplesmente achar que só me interessa o problema numérico. Eu tenho que ter atenção ao problema na sua globalidade. Eu acho que é isto que a Europa não teve em conta, porque o problema continua. Estas pessoas já estão na Europa, estas pessoas já estão cá, e, portanto, não há forma de as devolver. Se o seu pedido de asilo for considerado válido, não há forma de as devolver aos seus países de origem. Pois, e eu acho que é isso que está na base de isso não é muito explicado às pessoas que apoiam essa restrição na imigração, como o caso agora na Albânia, não é? Que a Itália vai, e já levou algumas pessoas de Itália para a Albânia porque é aí que devem ser processados os seus pedidos de asilo. O problema é que as pessoas que não tenham provas de terem sofrido qualquer tipo de perseguição não podem ser reenviadas quase para lado nenhum, porque não há acordos da União Europeia para esse repatriamento. Há da Itália com a Tunísia e Marrocos ou da Espanha, mas não é como se pudesses enviar os afegãos todos para o Afeganistão ou toda a gente para a Somália e toda a gente para a Eritreia, porque essas pessoas têm taxas de aprovação dos seus pedidos de asilo de 90 e tal %. Portanto, também há que desmistificar um pouco esta coisa do se eles chegarem e não forem refugiados, não tiverem um caso para serem refugiados, então conseguimos repatriá-los. E isto é constantemente dito na comunicação social, o Orbán diz isto, a Meloni diz isto, só que não dizem às pessoas que isso não é verdade. As pessoas vão só ficar presas muito provavelmente naqueles campos de remoção, mas não há de facto remoção. Quer dizer, para alguns países haverá, mas isso não é a maioria, certo? Não sei, tu é que és obviamente o especialista. Não, eu acho que existe uma confusão constante na comunicação social, na opinião pública e na opinião publicada entre o que é um refugiado e o que é um imigrante. Claro. Um refugiado é uma pessoa que recebe proteção internacional. E é uma parte muito pequenina, não é? Das pessoas que estão de facto a viver. São todos migrantes, se quisermos. Uns são forçados e outros são migrantes voluntários. Os migrantes forçados são os refugiados, que têm uma característica muito específica que os difere de um imigrante comum. É que estas pessoas refugiadas não podem ser devolvidas aos seus países de origem porque correm perigo de vida. Não podem ser devolvidas. Exato. Se podem ser ou não reenviadas para países terceiros, a Europa tem muitos acordos com países terceiros que considera países terceiros seguros, para onde poderão reenviar estas pessoas. Foi uma dessas consequências da Declaração União Europeia-Turquia, foi considerar a Turquia um país terceiro seguro. Ora, acontece que a Turquia tem uma limitação geográfica da aplicação da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto de Refugiado, o que significa que a Turquia só concede o Estatuto de Refugiado a cidadãos que sejam da Europa. Ora, nós não conhecemos refugiados europeus. Portanto, as pessoas que vivem na Turquia e são refugiados, entre aspas, na Turquia, não beneficiam de proteção internacional porque eles são, na sua origem, sírios, iraquianos, então, iranianos. Mas qual é o regime que os sírios agora na Turquia têm? Eles têm papéis.
eles têm papéis. Os sírios beneficiam de uma coisa chamada proteção temporária. Que é tipo os ucranianos na Europa, não é? Que é uma coisa tipo lençol. Mais ou menos a mesma coisa. Okay. Mais ou menos a mesma coisa. Dá-lhes um direitos a beneficiarem de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho, de acesso à saúde. Acontece é que os serviços turcos estão cheios, não é? Nomeadamente os serviços de saúde estão cheios. E, portanto, se houver 3 camas e houver 3 pessoas, ou 2 camas e houver 2 pessoas em que uma delas é síria, se calhar não vai ser a opção. Não vai ser a escolha, ou não vai ser pelo critério da necessidade de urgência médica, vai ser pelo critério da nacionalidade. Eu acho que nós podíamos ficar aqui provavelmente muito tempo a falar de todas as incongruências do sistema de asilo, tanto da Europa como dos países que fazem fronteira com a Europa. Nós podíamos estar aqui semanas a conversar. Nós chegámos ao fim do nosso tempo, mas temos uma pergunta da praxe a todos os nossos convidados, que fazemos sempre. É um pouco estranho porque tu de facto não estás em Portugal, já estás tu mesmo em viagem, mas tenho a certeza que além da Turquia terias outros sítios para os quais gostarias de viajar se não tivesses restrições de financeiras, orçamentais ou de tempo ou laborais. Para onde é que ias? Se eu não tivesse, neste caso, o meu destino não seria restrições nem laborais, nem financeiras, seria mesmo a possibilidade, seria uma possibilidade legal de entrar num país e tendo a certeza que ele estaria minimamente seguro. E o país seria a Síria. Eu tenho um fascínio enorme por este conflito sírio e pelas consequências que o conflito teve e tem. E tenho, por outro lado, um fascínio gigante por países pós-conflito, sendo que a Síria, digamos que ainda é um país em conflito. E, portanto, se eu tivesse a certeza que estaria em segurança em território sírio, seria o meu destino de eleição ir à Síria, tentar perceber quem é que lá ficou e porque é que ainda lá estão. Se por acaso conseguires entrar e voltar, Tiago, avisa, ok? Para eu fazer exatamente a mesma coisa. Eu darei notícias. Muito obrigada ao Tiago por interromper o seu trabalho de campo para nos contar uma realidade da qual pouco se tem falado. Muito obrigada também ao João Luís Amorim pela sonoplastia e também a si que nos ouve todas as semanas. Pode seguir o nosso podcast na sua aplicação preferida de podcasts e dessa forma será avisado sempre que houver um novo episódio. Muito obrigada e até breve. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?